Educação envolve diversas esferas, e é importante que este quesito seja abordado de forma eficiente sobre qualquer tema. A educação sexual é uma delas, inclusive quando as crianças passam a ser adolescentes, que é um período em que as dúvidas começam a aparecer e precisam ser sanadas de maneira correta e responsável, para que se evite problemas, inclusive a intolerância e a violência. A psicóloga clínica e sexóloga Lara Perasso, nossa convidada para a conversa de hoje, já esteve no Colégio Xingu para ministrar uma palestra sobre educação sexual para os alunos do nono ano e profissionais da escola. Hoje nós vamos saber como o assunto deve ser abordado em sala de aula e de que maneira a comunidade escolar e os pais podem trabalhar juntos para uma comunicação eficaz com este tema. Eu sou Miriam Jimenez e está no ar a quarta edição do Xingu Cast. Lara Perasso, bem-vinda ao nosso Xingu Cast. Ai, que chique. XinguCast. Bem-vinda. Muito Lara, obrigada, amor. você implementa um trabalho de educação sexual nas escolas, né? Eu queria que você me falasse como que começou esse projeto e como que ele funciona. Tá, então, esse projeto, ele começou, na verdade, por uma necessidade. Eu acho que todas as grandes boas ideias, elas partem de boas necessidades. Então, o que acontece é que o Colégio Xingu, ele me abraçou pelo fato de que eu tenho também uma história com ele. Então, eu estudei no Colégio Xingu, eu me formei no Fundamental 2, e é uma escola que vem me proporcionando um espaço, não só para eu fazer um trabalho de apagar incêndios, mas também um trabalho voltado para uma prevenção, né? Que eu acho que essa é a maior dificuldade que eu sinto por parte das escolas, por parte das instituições, pais, educadores, que não sabem como lidar com a sexualidade das crianças e dos adolescentes. O que eu ouço muito é que está havendo, talvez, uma precocidade, né, deles entenderem e lidarem com essas questões, mas eu fico me perguntando se de fato é precoce ou se, na verdade, a gente está se abrindo um pouco mais para entender esse lado que é natural de todo ser humano. Então, a ideia da educação sexual, ela é, de fato, uma necessidade, né? Não é nenhum algo a mais, é o mínimo, porque a gente abre um espaço para a compreensão desses seres humanos e dessa sexualidade que nasce com todo mundo e que vai morrer com todo mundo também, né? Eu gosto muito de falar que a sexualidade é como se fosse um esqueleto da psique. Ela estrutura, ela sustenta e ela está dentro de nós, né? Ela expressa. Então, a minha ideia, ela vem por parte de uma psicoeducação, para abrir um espaço diferencial e, ao mesmo tempo, mínimo, para que essas pessoas, para essas crianças, se formem da melhor forma possível. E que assuntos que são abordados geralmente nessas aulas, Lara? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é na palavra aula, né? Eu não sei se de fato eu dou uma aula, mas basicamente eu falo sobre o que eles querem, né? Eu falo sobre o que eles estão vivendo. Então, coisas que eles experienciam dentro da família, coisas que eles experienciam dentro né, das amizades deles, e principalmente situações atuais, né? Então, atualmente, por exemplo, o assunto é Big Brother, e tudo que o Big Brother traz dentro das movimentações sociais, das movimentações do feminismo, do racismo, da gordofobia, enfim, todas essas questões que vão surgindo e que vão invadindo as nossas casas, que vão invadindo as escolas e que se tornam assuntos que fazem sentido para esses adolescentes, para essas crianças. Então, basicamente, eu falo sobre o que eles vivem, né? Porque eu acho que o clássico, né, o que as pessoas costumam entender como educação sexual, é eu ir falar sobre prevenção, sobre gravidez precoce, sobre IST, né? Não é mais DST, é IST, e não é só isso. Então, eu falo exatamente sobre o que eles querem falar, sobre o que eles precisam falar. E nessa gama de assuntos abordados, então, provavelmente você fala de outros assuntos pertinentes à sociedade, como preconceito, feminismo, esse tipo de coisa. Ah, com certeza, com certeza. A abordagem que embasa meu trabalho dentro da psicologia clínica e da psicologia comunitária é a abordagem histórico-cultural.
né? E dentro dessa abordagem, a gente tem o Vygotsky e os seus discípulos, que foram estudiosos, né? São estudiosos também, que falam muito sobre a dialética, né? E o que é a dialética? A dialética seria nada mais, nada menos do que a transformação mútua do social e do individual. Então, a gente não separa isso. Às vezes, a gente separa as coisas para entender de forma mais clara, né? Mente, corpo, mas isso não existe, é tudo integrado. Então, assim, não dá para a gente trabalhar indivíduos sem trabalhar a sociedade. Eu acho que o Covid, ele trouxe muito disso, né? Como nós somos células interligadas, né? Como nós estamos todos interligados, não só fisicamente, como psicologicamente, socialmente. Então, não falar de racismo, não falar de xenofobia, né? Não falar de feminismo, de preconceito, ou de qualquer assunto atual, né, dentro das escolas, não proporcionar o que a gente tem de mais diferencial no ser humano, que é reflexão, consciência. Animal não tem isso. Uhum. E um dos assuntos muito abordados, principalmente nos últimos anos, é a questão da ideologia de gênero, né? Eu queria saber se existe mesmo esse termo, se isso é usado nas escolas ou isso é uma maneira de diminuir a diversidade que é tão importante hoje em dia para a gente. Tá, então, primeiro a gente tem que entender o que é ideologia, né? Ideologia é um conjunto de convicções. E essas convicções, elas podem ser filosóficas, elas podem ser sociais, elas podem ser políticas, elas podem ser individuais, elas podem ser coletivas. Então, não dá para a gente falar as coisas sem entender a nossa linguagem, né? A língua portuguesa, ela tem uma gama muito rica, né, de significados. Agora, ideologia de gênero. Infelizmente, esse termo ele foi ficando conhecido por conta das fake news, né, dos mitos, dos aspectos políticos e sociais, mas o fato, o que significa ideologia de gênero? O que a gente chama de ideologia de gênero é o que a gente entende como construção social. Então, gênero, ou seja, a forma como você se expressa e se apresenta para o mundo, é uma construção social. Porque nós, como eu falei, diferentemente dos animais nós temos o que a gente chama de linguagem e pensamento. Toda linguagem gera pensamento. Nós utilizamos instrumentos para facilitar nossas vidas, né? Nós construímos história, nós construímos sociedades, enfim, cultura, né? Nós somos agentes transformadores. E como agentes transformadores, a gente se constrói a partir do social. Então, se a gente for pesquisar mais a fundo um pouco sobre os nossos ancestrais, ou até algumas sociedades, aldeias indígenas, existe uma construção social, por exemplo, dentro de algumas tribos indígenas, em que existe o feminino, o masculino, e o que a gente chama aqui no Ocidente de não binariedade, ou seja, nem feminino nem masculino, ou então feminino e masculino juntos. E nessas aldeias, essas pessoas são consideradas pessoas absolutamente sábias, porque elas vivenciam esses dois espíritos. E é uma construção social, né? É uma cultura, não é algo menos evolutivo, né, ou mais evolutivo. É uma construção. Então, a ideologia de gênero, ela passa essa liberdade, esse poder que nós temos de transformar, de não só dar significado, como de ressignificar. Isso Entendi. foi claro. Foi sim. E me fala um pouquinho sobre a importância da parceria entre a escola e os pais, né, nessa construção dessa educação sexual para os alunos. Toda, né? Eu gosto muito de fazer analogia, então eu acho que, assim, a escola, ela proporciona educação, mas quem educa são os pais. Então, assim, eu acho que o nosso desenvolvimento ele é muito sábio, né? Na infância, a nossa vida é a nossa família, é o nosso núcleo familiar, é deles que nós dependemos quando bebês. E é essa família que vai preparar a gente para o mundo. Então, vai proporcionar para a gente a noção do que é ser indivíduo, para que na escola a gente tenha noção do que a gente pode trocar com esses indivíduos, né? Obter, dar, receber, enfim. Então, se essa parceria ela não acontece, é como se a gente estivesse fazendo um bolo de chocolate, só que a gente não untasse a forma. Então, esse bolo ele pode sair até saboroso, mas assim, vai sair queimado, vai ser difícil de sair da forma. Então, essa parceria, ela tem que ser assim, um time. Não dá para eu trabalhar educação sexual só com as crianças, se eu não preparar a equipe, a gestão, os funcionários, os pais, porque aí vai ficar
meio caminho andado. Entendi. E é um tipo de assunto que é um pouco delicado, até por envolver essa questão sexual, né? Como trabalhar isso com os adolescentes, principalmente, né? Eu acho que é o foco da conversa, para que as dúvidas sejam sanadas e para que eles não tenham problemas futuros. Então, a comunicação, ela precisa acontecer a partir da linguagem deles. Então, o que que eles estão vivendo? Como que eles vivem? Não adianta eu dar, né, um recado para eles em japonês. Não, eles não vão, a menos que alguém lhe fale japonês, eles não vão entender. Então, assim, como que eu falo de sexualidade para o meu filho? Falando, primeiro, o que ele te solicitou, né? Não adianta você falar a mais ou a menos, né? Esperar que o desenvolvimento dele abre portas para ele receber as informações do qual ele já está preparado, e para isso a gente usa a linguagem deles. Então, quando eu comecei lá a falar hoje, por exemplo, Big Brother, que é o que está em alta, vamos falar de Big Brother, do relacionamento de um, da pontuação de outro, é isso que faz sentido, porque é isso que eles vão ligar a televisão, ver, entender, colocar em prática a teoria que está sendo falada. Então, o cuidado que eu tenho é de me inserir no mundo desse adolescente. E também a questão da idade, né? Também tem assunto que é para determinada idade, que tem um entendimento, e outra não, né? Tem que ter esse cuidado também. Com certeza, existe idade para tudo, existe idade para todo tipo de conteúdo, mas o fato, a realidade, a gente só muda a realidade quando a gente está na realidade. É aí que as nossas crianças, nossos adolescentes têm acesso a muito tipo de informação, né? Então, é por isso, inclusive, que é importante se falar sobre, né, sexualidade de qualidade, para não aprender nos lugares errados. Então, É. esse é o meu movimento, trazer informação de qualidade. E você acha que a educação sexual é uma forma de vetar a intolerância e a violência que pode surgir, tanto na escola quanto na sociedade? Deu uma travada, desculpa. Você pode repetir? Você acha que trabalhar a educação sexual com os alunos é uma forma de vetar a intolerância e a violência, tanto na escola quanto na sociedade? Com certeza, né? A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então, o que eu mais vejo em consultório, que é o momento em que a psicopatologia ou até a disfunção sexual está implantada, já está, né, na pessoa, é que a pessoa não se gosta, a pessoa não entende o seu valor, não tem autoestima, ela própria se maltrata, existe uma violência também interna. Então, quando a gente proporciona um espaço, né, que tem como sinônimo amor, cuidado, carinho, respeito, é óbvio que o resultado vai ser de um futuro com menos violência. E você tem indicações de leitura tanto para os pais ou quem queira se inteirar sobre o assunto para que possa ler e estudar sobre? Meu blog, no Instagram, claro, que eu sempre estou colocando muitas informações lá. Então, eu tenho um Instagram profissional, né, blog de Lara, mas eu acho que, assim, podcasts e séries que podem estar mais, ser mais fácil, né, de você obter informação, de você colocar lá enquanto você está dirigindo, porque eu acho que a nossa vida está muito corrida, infelizmente. Então, tem o podcast que se chama Sexoterapia, da sexóloga Ana Canosa. Ela faz aí um bate-papo sobre sexualidade nos vários momentos da vida, inclusive adolescência, né, infância. E também tem uma série que eu gosto muito no Netflix, que é Sex Education, que fala um pouco sobre a falta da educação sexual nas escolas e o relacionamento desses adolescentes com os pais. Então, são dois pontos que eu gosto bastante de passar. Lara, muito obrigada por esse bate-papo, obrigada por participar do XinguCast. Muito obrigada pela oportunidade, agradeço. Falamos sobre educação sexual com a psicóloga e sexóloga Lara Perasso, que ministra aulas em escolas sobre essa temática. Este foi um podcast do Colégio Xingu. Eu sou Miriam Gimenez e até a próxima entrevista.